Boa noite. Tudo bem? Gente, mil perdões pelo atraso. Estava aqui me batendo, realmente, não vou mentir. Estava aqui me batendo para achar onde era que começava a live com essa atualização de agora. Estava aqui, a atualização agora é puxando para o lado, né? E eu aqui procurando atualização em tudo que era canto e não estava achando onde iniciar a live. Mil perdões, pelo amor de Deus. Realmente, olha, fiquei atacada. Bem-vinda. Ah, Dai! Bem-vinda, Dai! Dai estava aqui me batendo para achar onde era que começava a live. 6h06 eu marquei a live, já são 6h32, mas vamos assim mesmo, porque eu não vou remarcar não. Eu ia remarcar, mas eu vou começar assim mesmo com atraso, porque muitas pessoas já estavam avisadas e eu não gosto de descumprir o que eu combino. Então, vamos com atraso mesmo. Mil perdões, bem-vinda, Gabi. Estava aqui contando, fiquei nervosa, que eu não estava achando onde era que começava a live. Mas vamos que vamos. Então, gente, estou aqui hoje para falar sobre pessoas dominantes e executoras, né? Falando mais especificamente, eu já fiz uma live anteriormente sobre os perfis comportamentais, né? Os perfis de comportamento das pessoas. Mas eu falei bem resumido e agora eu tirei essa semana para falar um dia sobre cada um, para especificar, trazer exemplos mais do dia a dia, de como cada perfil se comporta no relacionamento, né, com as pessoas ao redor. Então, eu quis trazer mais explicadozinho para vocês aqui. E eu quero parabenizar vocês, né, que estão aqui dando esse passo importante, que é se conhecer, conhecer o outro e evoluir, né, gente? Porque muitas vezes a gente passa a vida toda ali se batendo com as circunstâncias que vão acontecendo, de um canto para outro, se batendo, sem saber para onde é que está indo. Muitas vezes no dia a dia a gente está tão acostumado a correr atrás, sabe lá Deus de quê, né? E passam-se os dias, passa a vida e a gente não sabe nem do que é que a gente está correndo atrás, a gente não sabe nem o que é que está buscando na verdade. Então, se conhecer é primordial para a gente ter um direcionamento, a gente ter clareza de para onde a gente está indo. E se a gente está indo, o volume está alto do vídeo, né, Dai? Deixa eu abaixar. Para a gente ter clareza de para onde a gente está indo. E se a gente realmente está buscando o nosso caminho, porque muitas vezes a gente passa a vida toda correndo atrás do que disseram pra gente que era para correr, né? No relacionamento mesmo, muitas vezes a gente se comporta no relacionamento como disseram a gente que era para se comportar, ou como a gente aprendeu vendo os nossos antepassados, né? Nossos pais, as pessoas que estavam ali ao nosso redor. E aí a gente vai imitando as pessoas e muitas vezes a gente não sabe nem se é aquilo mesmo que a gente quer para a nossa vida. Bem-vinda, Sandrinha. A gente não sabe nem se é aquilo mesmo que a gente quer, se é aquilo que é certo para a gente, se é aquilo que faz bem para a gente, né? A gente cria ali muitas regras, né, Gabi? A gente cria ali muitas regras na nossa cabeça que é de acordo com o que foram dizendo pra gente fazer. E a gente deixa de viver a nossa própria vida, né? No relacionamento mesmo, muitas vezes a gente dá uma de mãe do nosso marido, querendo controlar o marido, dizendo o que é certo e o que é errado. E a verdade é que ele já foi criado, né? Ele já foi criado, ele teve a criação dele assim como a gente teve a nossa. E ele tem as opiniões dele, ele tem a forma dele de ver a vida. Então não é a gente, esposa, que tem que estar dizendo o que é certo e o que é errado, né? A gente tem que estar ali convivendo
E quando uma coisa realmente não está de acordo com os nossos valores, não está indo bem pra gente, chega e dialoga, olha, isso aqui não tá bom pra mim, e o que é que a gente pode fazer acerca disso? E não como muitas vezes a gente faz, né? Isso aqui não tá certo, não é assim que se faz, é assim e tal. Isso é coisa de mãe, né? É mãe que faz isso, não é esposa. Então hoje eu trouxe aqui, mais especificamente, como é que o dominante se comporta, a pessoa que tem o perfil dominante alto, né? Como eu já disse na live anterior, a resumida, né? Existem 4 perfis, né, que estão dentro de nós temos esses 4, mas um predomina, um ou 2 geralmente predomina acima dos outros. E o que eu vou falar aqui hoje sobre o dominante é o dominante puro, o dominante que tem a dominância alta realmente, né? Porque existem as porcentagens, né, de cada um. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem a dominância 80%, 70%, geralmente é isso aqui que eu vou estar falando, é assim que essa pessoa se comporta, tá? Então, se for um dominante, por exemplo, que esteja ali pareado com um influente, já não vai ser um dominante, uma dominância tão alta, ele já não vai ser tão agressivo como é o dominante puro, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, né, se conhecendo mais, procurando evoluir e entendendo melhor, né, as pessoas que estão ao nosso redor, para que a gente conviva melhor, tenha uma convivência mais equilibrada, mais saudável, que é o que muitas pessoas hoje precisam, né? Muitas pessoas sofrem muito com os relacionamentos hoje, por falta de conhecimento, né? Então, é com esse intuito que eu trouxe esse conhecimento aqui para vocês hoje. E nessa live de hoje, gente, eu tô aqui com minha colinha, que é para não esquecer de falar com vocês sobre tudo que eu preciso falar hoje, tá? Então, nessa live de hoje, eu trouxe a origem, né, dos comportamentos. Por que a pessoa que é dominante se comporta dessa forma, né? Por que elas agem e reagem de determinada maneira, como é que elas reagem e como agem, né? Para que aí a gente consiga estar melhorando, né, no que precisar, nos relacionamentos, na vida como um todo, tá, gente? Porque esse conhecimento se aplica tanto nos relacionamentos como no trabalho, na vida como um todo. Então, gente, é aquela questão. Todos os seres humanos, no fundo, eles querem ser amados. Não importa como eles se comportem. Desde aqueles mais agressivos até os mais passivos, eles querem ser amados. Aquele comportamento é uma forma de serem amados. Então, no fundo, a gente tem que ter isso em nossa mente, né? Que no fundo, todo ser humano ele quer ser amado, não importa como ele se comporte. Então, o que é que esse perfil, né, esse mapeamento do perfil traz pra gente, né? Ele traz pra gente que cada perfil ele tem uma necessidade específica. Não importa qual perfil seja, todos eles querem ser amados, independente da forma que eles estejam se comportando, tá? É muito importante que vocês entendam isso. Então, muitas pessoas sofrem no relacionamento, então por não entender as diferenças de cada perfil. Só porque uma pessoa se comporta de uma determinada maneira que seja diferente da minha, não significa que ela esteja errada. Significa que ela vê o mundo de uma forma diferente e a gente tem que entender que é a forma dela ver, é a forma como ela foi criada, é a forma como ela enxerga o mundo, e a gente não tem o direito de chegar para o outro e rotular, dizer que ele está errado, dizer que não é daquela forma, porque é realmente a forma como ele enxerga. Então, quando a gente tem realmente esse respeito de entender as diferenças, de saber que nem todo mundo pensa como a gente e que as opiniões podem ser diferentes, que eu enxergo 6 e a outra pessoa enxerga 9,
e todos os dois estão certos, só entendendo isso já é um grande passo que a gente dá para relacionamentos melhores, tá? Então, nos relacionamentos, né, muitas brigas elas podem ser evitadas só a pessoa tendo esse entendimento de que a outra pessoa tem uma opinião diferente e que eu tenho que respeitar isso. E o outro também, claro, que tem que ter esse respeito por nós, né, pela nossa opinião. Então, se esse comportamento, né, esse conhecimento, se esse conhecimento for aplicado no dia a dia, ele vai melhorar, ele tem a capacidade de melhorar 100% do relacionamento da gente. É só a gente saber aplicar esse conhecimento, tá? A exemplo de mim mesma, gente, eu quero falar um pouco de mim, porque traz mais para a realidade, né, para o dia a dia, para que vocês entendam melhor o conceito. Eu sempre fui calma, sempre fui tranquila, quem me conhece sabe, né? Tem gente que diz, você é uma doçura em pessoa, né? Você é meiga, né, carinhosa. Sempre fui essa pessoa, tá? E na verdade eu não sabia porque eu era assim, né? E aí quando eu comecei a namorar não, porque namoro é tudo bem mais light, né? A gente se aceita, a gente se ama, a gente se quer. E quando a gente casou, foi aí que começou, né, os embates. Por quê? Eu, nessa calmaria, bem-vinda, Jace. Eu nessa calmaria e ele, quem conhece ele é mais atacado, ele é mais pra frente, ele faz e acontece, é aquela coisa mais agitada, sabe? E ele não entendia por que eu era assim calma e eu não entendia por que ele era assim agitado. E aí muitas vezes a gente entrava naquele embate, né? Eu dizia pra ele, né? O mundo não vai se acabar não precisa essa pressa toda, porque se deixasse ele me atropelava, né? E ele é dominante, né? Então vocês já vão entender. E aí eu dizia, pra que essa agitação toda, né? O mundo não vai se acabar hoje não, tenha calma. E ele, você quer muito lerda, você quer muito isso, você quer muito aquilo, bora logo, não sei o que, vamos, resolva, não sei o que. Ele é assim, né, na verdade. Só que eu não entendia porque ele era assim, porque ele agia assim, né? E aí o que aconteceu? Haviam muitos embates, né? Porque nem eu conhecia porque ele agia daquela forma e nem ele conhecia porque eu agia dessa forma. Então, ele queria as coisas para logo e eu gosto de planejar. E se isso, como é? Né? Eu gosto de colocar no papel, como é? Vamos fazer as contas, ver se dá. E ele não. Faz na cabeça, dá, bora logo. É assim. E eu não gosto de fazer isso, né? De atropelar as coisas. Eu gosto de planejar realmente, porque eu sou estável, né? Eu tenho uma outra forma de ver o mundo e ele é a forma mais dominante. Ele gosta de arriscar, ele é pra frente, faz e acontece, é pra ontem, é pra logo. Então, o que é que acontece? Muitas vezes a gente entra no relacionamento e a gente busca o oposto, porque é o oposto que nos atrai e é o oposto que vai nos completar. Por exemplo, nós dois. Eu trago ele mais para o presente, né, para analisar e ver se realmente é para fazer aquilo daquela forma. E ele me empurra mais para agir mais rápido, para tomar decisões, porque se for por mim, eu passo anos planejando e não tomo as decisões. E ele já trouxe para mim esse empurrãozinho. Então é nesse sentido que os perfis eles se complementam, né? É essa beleza dos perfis, né? Se completarem. Mas o que é que acontece na prática? As pessoas querem mudar o outro, querem que o outro seja como a gente. Não, você que tem que ir mais devagar. Não, você que tem que ser mais rápido, né? Então, a beleza é essa, é a pessoa ter consciência de que se somando ali, eu trazendo ele mais para calmaria um pouco e ele me trazendo mais para agilizar um pouco, é aí que tá a beleza,
né, do relacionamento, e aí começa a funcionar. Ao invés de estar se batendo ali, confrontando um ao outro, querendo que o outro haja da forma que a gente acha que é certo. E na verdade não há jeito certo, né? É a forma como cada um vê as coisas e a forma como cada um enxerga o mundo e vai ali trabalhando as diferenças e se conversando para seguir o rumo certo, né? E aí o que era que acontecia, né? Às vezes eu falava as coisas para ele só para me livrar dele no meu pé, né? Ele, bora logo, resolva, tal. E aí, depois eu me arrependia, eu dizia, não era para eu ter dito aquela resposta, né? Só que ele ficava azucrinando tanto a minha mente que eu dizia só para me livrar dele. E depois eu me arrependia e aí vinham os conflitos. Então é isso, gente. Não é se livrar, é aprender a lidar. Aprender a lidar com o jeito do outro, tá bom? Então hoje eu vou trazer aqui as qualidades, né, do dominante, das pessoas que são dominantes e como lidar com ele, né? Como ter uma convivência mais harmoniosa ali com as pessoas que têm a dominância alta, tá bom? Então, assim, basicamente, quando eu descobri o meu perfil, quando eu descobri o dele, ele nunca quis fazer, na verdade, né? O dominante tem isso, eles têm uma arrogância alta, geralmente, né? Não são todos, mas geralmente eles têm uma arrogância alta e eles não gostam, né? Eu que tenho razão, eu que faço e aconteço e não quero saber de nada disso não, né? Então, quando eu descobri, pelo jeito dele agir, eu fui tendo conhecimento sobre os perfis, claro, e aí eu, analisando ele, eu soube que ele era dominante. E aí eu comecei a saber agir com ele. E da mesma forma eu comecei a dizer para ele a minha forma de ver o mundo, né? Mesmo sem ele querer muito saber, mas com o meu jeito eu conversava e dizia, olha, você tem esse jeito assim, mas eu tenho o meu jeito de ver o mundo e a gente tem que se respeitar. Eu entendo que você seja dessa forma mais ágil, mas eu tenho essa forma mais ponderada, mais planejadora. E a gente tem que ver a beleza nisso, né? Isso eu conversando com ele. Mas é basicamente isso mesmo, tá? Se conversar, se conhecer é essencial para você saber por que você age daquela forma. E aí eu fui entendendo porque muitas vezes eu agia de forma passiva, né? Quando ele me pressionava muito, o Gustavo, ele não lida bem com pressão. Então, quando ele me pressionava muito, muitas vezes eu explodia. E ter esse conhecimento é essencial para você saber, olha, não me azucrine muito, porque senão não dá certo, você sabe que eu explodo, você sabe que eu ajo de uma maneira que não é legal. Então, respeite o meu espaço como eu estou respeitando o seu. Então, esse conhecimento é essencial para um relacionamento saudável e duradouro. E até com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não sabe por que age de determinada maneira. E a gente tendo esse conhecimento, a gente sabe no que precisa melhorar, o que é que precisa ser feito para a gente ter os resultados que a gente quer, para a gente ter o relacionamento que a gente quer, né? Então, quando eu comecei a ter consciência da minha passividade, eu comecei a me posicionar melhor, porque eu sabia, não, eu tenho que me posicionar, porque ser passiva não é legal no relacionamento, né? E eu sabia por que eu agia daquela forma. Então, é maravilhoso, gente, ter esse conhecimento, realmente, tá? Queiram isso para a vida de vocês. E parabéns por vocês estarem aqui tomando essa decisão de aprender um pouco mais e poder aplicar isso na vida de vocês, tá? Então, tendo esse conhecimento, né, você poderá entrar o novo ano com um novo olhar, né, sobre sua vida, sobre você, um novo olhar cheio de possibilidades, de coisas que você pode estar fazendo, as mudanças que você precisa estar fazendo, para você no novo ano ter novas possibilidades de fazer diferente, porque muitas vezes a gente vê, sai ano, entra ano, e a gente não muda, a gente não tem os resultados que a gente quer ter. E por quê? Porque a gente não tem conhecimento sobre para onde a gente está indo.
principalmente os comportamentos que a gente está tendo, que não é legal para aquilo que a gente quer para a nossa vida. Já conversei com o meu em 50 línguas e nada. Vamos conversar sobre isso, Dai. Então, é essencial, gente, a gente ter esse conhecimento, tá? Então, os nossos comportamentos, é importante vocês saberem disso. Os nossos comportamentos, eles estão ligados aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, porque de acordo com o que a gente pensa, a gente se comporta. E de acordo com o que a gente se comporta, a gente tem os resultados. Então, é um ciclo: pensamento, que gera um sentimento, que gera o comportamento, que gera o resultado que a gente está tendo. Então, se você não está gostando dos resultados que você está tendo, você pode estar trabalhando primeiro os pensamentos e os comportamentos. A partir dos comportamentos que você está tendo, você pode traçar também quais são os pensamentos que estão te trazendo esses comportamentos aqui. Está tendo um comportamento que não é adequado para o que você quer? Quais os pensamentos que você está tendo para ter esse comportamento? Ter consciência desse ciclo é essencial, tá? Muitas vezes a gente está ali afundado em pensamentos negativos e a gente não sabe por que a gente não sai do lugar. Por causa dos pensamentos, né? Então, você trabalhando os pensamentos e os comportamentos, você vai ter os resultados que você deseja para a sua vida, tanto nos relacionamentos, como no trabalho, em tudo. É essencial ter essa consciência. E não existe, gente, como existem muitas pessoas que dizem, né? Ah, me separei por incompatibilidade de gênios. Não existe perfil comportamental incompatível com o outro. Existe o quê? Dificuldade de ceder. Não quer ceder à mudança, não quer ceder para fazer dar certo. Isso que existe, não existe incompatibilidade, né? A pessoa, quando está ali se relacionando com o outro, tem que estar aberta a ceder uma vez ou outra, não é ceder sempre, porque ceder sempre também não é saudável. E não ceder nunca também não é saudável. Tem que estar ali se trabalhando e se encaixando para o relacionamento realmente andar, senão não anda, tá bom? Bem-vinda, piada! Então, quando a gente sabe, a gente entende que o outro tem um perfil diferente do nosso, né? E por isso que ele age e se comporta de maneira diferente da gente, a gente tem esse poder de se relacionar melhor. Então, é essencial a gente ter consciência de que a gente tem o nosso perfil e o outro. É raro duas pessoas que estão ali em um relacionamento ter o mesmo perfil, gente. Dominante com dominante. É raro. É muito raro. Geralmente o dominante se atrai pelo estável. Por quê? Porque o dominante vai dominar sobre o estável e o estável vai estar ali conciliando para que a relação dê certo. Dominante com dominante é dois bicudos, como a Dai colocou aqui, não se beijam. Não se beijam. Então é aí que está a beleza das diferenças, né? Até um dominante, quando está se relacionando com outro dominante, tem que estar ali cedendo um com o outro, porque senão o relacionamento não anda. Vai estar ali os dois se confrontando sempre, um tentando dominar sobre o outro, um tentando controlar o outro, e aí realmente o relacionamento não vai andar, não anda, tá? Então, muitas vezes a gente até se questiona assim, né? Ah, porque o meu marido não me entende. E será que você entende ele? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que você entende ele para realmente o relacionamento estar andando? Porque quando um começa a entender o outro, fica ali 50% resolvido, né? E aí o relacionamento realmente começa a... Então a gente que tem a consciência aqui, que está buscando, né? A gente tem que começar por a gente, né? Geralmente é a mulher que tem essa capacidade maior de estar buscando evoluir, de estar buscando se conhecer
para fazer realmente o negócio andar. Então, se é a gente que está buscando, é a gente que tem essa responsabilidade de estar aí trilhando esse caminho, tá bom? Então, como eu já disse, existem 4, né, perfis comportamentais, todos os 4 estão dentro de nós, né? Então, não é aquela coisa de dizer, porque eu sou dominante, então é por isso que eu me comporto assim. Você pode se adequar de acordo com a situação. Você tem os 4 dentro de você. Então, se você está em uma situação que exige que você seja influente, que você seja comunicativa, você vai se adequar àquele perfil, puxar as habilidades do influente para que você se saia bem naquela situação. Então, é essencial que você tenha esse conhecimento de qual é a predominância em você, para que você consiga adequar cada perfil de acordo com a situação que você precisa, tá bom? Então, nós que estamos naquele determinado perfil, quando a gente tem o conhecimento dele, né? Eu tenho esse perfil, mas essa situação aqui está me exigindo que eu seja estável, por exemplo. Você vai trazer as habilidades do estável para aquela situação e você vai conseguir lidar melhor. Porque se a situação exige uma habilidade de estabilidade, e você quer agir com a dominância, não vai dar certo. Se você está em uma situação que exige que você seja mais consensual, mais calma, e você é influente e chega com as habilidades da influência, não vai dar certo. Então, todos os 4 estão dentro de nós. A gente tendo conhecimento de qual que é predominante, a gente vai saber qual é que está faltando a gente desenvolver e a gente pode estar adequando de acordo com a situação que a gente precisa. Deu para entender o quanto é essencial esse conhecimento para a vida da gente? Nesse trabalho meu mesmo, eu tive que desenvolver a dominância, a influência. Eu, com a minha estabilidade para estar aqui conversando com vocês, eu tinha muita dificuldade, porque eu sou mais tímida, eu sou introspectiva, né? E eu tendo esse conhecimento sobre mim, eu comecei a desenvolver a influência em mim, comecei a desenvolver a dominância para colocar o meu negócio nos trilhos. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse conhecimento. Deu para entender? Gente, o som tá bom. Vá me dando feedback aí se vocês estão entendendo, se tá tudo bem. Vão me dando feedback aí sobre dúvidas que talvez vocês tenham, tá? É muito bom ter essa interação de vocês para que eu possa saber se tá tudo bem. Daí já falar para minha mãe fazer uma redação que ela aprendeu depois. Eu não entendi bem não, Mili, mas tudo bem. Então vamos entrar aqui. Quem é você nos relacionamentos? Quem é você na vida? Como é que você se comporta? É você que toma as decisões? É você que deixa ser comandada? É você que se apega aos detalhes? É você que chega e anima o lugar? Quem é você nos relacionamentos? Como você se comporta? Quem é que toma as decisões na sua casa? Geralmente, quem toma as decisões tem um grau alto de dominância. Então, analisando isso aí... sim. Vou pedir, Mili. Vou pedir para ela fazer essa redação. Então, quem é que toma as decisões na sua casa? Analise aí. O dominante, geralmente, ele tem a tendência de assumir o controle do relacionamento. É ele que dá as ordens, é ele que toma as decisões da casa, é ele que diz como as coisas têm que ser feitas. Então, se é o homem ou a mulher, tanto faz. Mas, geralmente, quem tem o perfil dominante alto é quem toma as decisões, né? E eles têm a tendência de ser práticos, são objetivos, eles vão direto ao ponto. Eles não gostam de enrolação, de estar
rodeando para falar uma coisa. Não, eles vão direto ao ponto. E aí muitas vezes eles são taxados de frios, né? De arrogantes, porque eles realmente têm essa tendência de falar o que tiver de falar, é objetivo, é isso e pronto. Doa quem doer. E não é culpa dele, tá, gente? Ele ser assim. Na verdade, o cérebro dele, ele foi mielinizado de forma a se comportar assim, né? Ele foi condicionado de acordo com a criação. Se, por exemplo, a mãe dá a opção para a criança decidir as coisas, ela está criando o filho para ter esse perfil dominante. Porque muitas vezes a mãe, ela que decide tudo pelo filho, né? Chega, ó filha, é essa roupa que você vai colocar. Ó filha, é essa comida que você vai comer. Ó filha, é isso e pronto. E ali, ela está condicionando o filho a ser estável. As pessoas tomarem a decisão por ele. E quando a mãe dá a opção, filho, você quer vestir essa roupa ou essa? Ela está condicionando o filho a ter essa possibilidade de escolha, de escolher as coisas por ele mesmo. Porque quem não tem a dominância alta, muitas vezes tem muita dificuldade de tomar decisões por si própria. Está ali sempre dependendo de alguém decidir por ela. Isso também não é legal. O legal é que a gente tenha os 4 perfis equilibrados entre eles, tá? Então, é uma coisa a se analisar. Como estamos criando os nossos filhos, né? A palavra-chave das pessoas do perfil dominante é a intolerância. Geralmente, eles são muito intolerantes. Eles não têm paciência com as coisas. Eles não têm paciência com o tempo, por exemplo. Eles querem as coisas muito para ontem, né? É aquele marido que chega, bora, demora para se arrumar, bora, não sei o quê, né? E ele agiliza as coisas, é ele que bota a pressão para as coisas acontecerem rápido. É aquele marido que chega e realmente coloca as coisas para andar. E o sentimento das pessoas que têm a dominância alta é a raiva. Geralmente, eles são rudes, né? É claro que existem exceções, tá? Eu estou falando do dominante alto, aquelas pessoas que têm a dominância bem alta, tá? Então, o sentimento geralmente que regem eles é a raiva. Então, por isso que eles, às vezes, têm um ar de pessoas duras, severas, eles às vezes machucam sem perceber as pessoas, porque eles realmente têm essa capacidade de cair, levantar rápido, sacoda a poeira, dar a volta por cima. Para eles isso é muito simples. Já para os outros perfis não é tanto. Então, entende que não é culpa deles ser assim, é a forma como eles enxergam o mundo. E aí eles acreditam que as pessoas também têm que ter essa capacidade de ser duras ali e aguentar firme as coisas, né, as circunstâncias. Então, eles podem, né, ser taxados de arrogantes, porque eles são muito autoconfiantes, eles são muito para frente, eles fazem e acontecem realmente. E não é que todos sejam arrogantes, mas geralmente alguns tendem a ser por conta aí da forma deles enxergarem o mundo, né? E a mulher, né, para não falar só de homens, a mulher com um alto grau de dominância, elas não gostam de discutir relação. Elas não gostam, não tem paciência de estar ali conversando, discutindo relação, não. Para elas, para essas pessoas, né, é o resultado que importa. É o resultado, é fazer acontecer e pronto, né? Não gostam de estar ali remoendo, conversando e tal. Então, realmente, eles gostam das coisas rápido, para ontem. Resolvem as coisas realmente. Eles não gostam de estar ali procrastinando. É para resolver e pronto. E eles não esperam por ninguém para tomar decisões, não. Eles são independentes, né? Eles tomam as decisões que tem que tomar e pronto.
E eles fazem realmente o que precisa ser feito, eles não esperam por ninguém, né? São pessoas firmes, né? Pessoas diretas, e eles costumam também ser exigentes, né? São pessoas que costumam ser exigentes e controladoras, mandonas, né? É aquela pessoa que chega, diz o que tem que fazer. Eles gostam de mandar realmente, né? A voz deles já é imponente, assim. Mandando, é isso. Eles gostam de liderar, né? São líderes por natureza e eles chegam realmente comandando ali o lugar. É isso, é aquilo que tem que fazer, tal. É eles que mandam ali. Então, os maridos que são dominantes, geralmente eles são as autoridades ali do lar, né? Eles que comandam ali, que colocam as coisas em ordem, que diz o que tem que fazer, que resolve as coisas, que toma as decisões, né? Então, eles costumam também ser competitivos, eles são movidos a desafios, as pessoas dominantes, né? Então, você que tem um marido dominante, nunca bata de frente com essa pessoa, não vai dar certo, né? Eles já são por natureza, eles são imponentes por natureza, então você vai perder, tá? Então não bata de frente com uma pessoa que você vê que é dominante, aquela pessoa que você conhece de longe quem é dominante, ele já chega impondo, ele tem uma voz imponente, ele tem uma voz autoritária, né? Ele sabe o que quer, ele sabe o que faz. Então, são pessoas também que acham que sempre tem razão. Então, você conhece de longe uma pessoa que tem esse perfil. E costumam também ter o pavio curto, né? Entendam, tá, gente? Não é uma regra isso, mas geralmente quem tem o perfil dominante alto age dessa forma assim, tá? E eles não gostam de receber ordens, tá? Então, se você se relaciona com alguém que tem a dominância alta, você percebe que tem a dominância alta, não dê ordens, né? Peça, mude a forma de se comunicar, porque realmente eles não gostam de receber ordens, eles não vão fazer o que você quer. Então, mude a forma de se comunicar com essa pessoa, né? E eles são acelerados, né? Eles são acelerados e se você não pegar o ritmo ali dele, ele pode até se irritar, né? Eles costumam se irritar se você não pegar o ritmo. Bora, é pra hoje e tal. Tem que resolver. Então, gente, eles realmente, com essas características todas aí, eles gostam de conflitos, eles lidam bem com conflitos, eles lidam bem com pressão. Pode botar pressão em cima da pessoa dominante que ele vai-se embora. Ele vai-se embora, tá? E os outros perfis geralmente não são todos que sabem lidar, né, com pressão. Então, eu mesmo, como eu sou estável, se coloca a pressão em mim, eu arrego. Eu não saio do lugar. Ou eu, digo para fazer da forma que quiser, ou eu arredo, eu fujo. Não dá para lidar com pressão. Eu não lido bem com pressão, né? Os estáveis geralmente não lidam bem com pressão. Tem que saber conversar com o estável. Assim como também tem que saber conversar com o dominante, né? De acordo com o perfil, de acordo com como a pessoa vai receber essa informação, tá bom? Mas, gente, apesar dessa autoconfiança toda do dominante, né? Essa pessoa comandante que faz e acontece, eles têm um medo muito grande de fracassar. Eles têm um medo muito grande de reconhecer os erros deles. Eles não lidam bem com isso, né? Eles têm esse medo, realmente. Então, se você lida com uma pessoa dominante, tente ver esse outro lado, né? Se ele não reconhece os erros, tal, se eles querem fazer as coisas com muita gana, muita garra, é por esse medo, eles têm esse medo de fracassar. Então, quando uma pessoa tem a consciência que está lidando com um dominante, pode estar ponderando aí, né, essa agressividade dele
para que ele realmente coloque mais os pés no chão, ele analise mais, não arrisque tanto, para que realmente esse fracasso não venha a acontecer, porque se acontece um fracasso, eles realmente se machucam muito, né? Eles não sabem lidar bem com o fracasso. Então, como lidar bem com pessoas dominantes? Eu já venho trazendo algumas dicas aí. Você não, Tiada, você não é dominante? Ou você não lida bem? Não entendi. Quem é dominante? Manhã. E né, manhã? A senhora tem a senhora tem o segundo dominante. O seu segundo é dominante. Então, como lidar bem com pessoas dominantes? Evitar bater de frente, como eu já disse. Nunca bata de frente com uma pessoa dominante. Dá BO. Não dá certo. Então, nunca bata de frente com uma pessoa que é dominante, né? Evite fazer rodeios, vá direto ao ponto. Tem alguma coisa para resolver? Vá e ajude a resolver. Não fique rodeando muito, porque realmente ele não tem paciência, né? Ele não tem paciência, então faça por onde resolver as coisas mais rápido, quando estiver com ele envolvido, tá? Não faça ele esperar muito, porque eles não têm paciência, realmente eles não têm paciência. E entender, gente, que as grosserias dele, porque eles têm a tendência a ser grosso, ser rude. Então, entenda que as grosserias dele não é com você, né? Se você é a dominante, tente ter mais empatia com o outro. Tente se colocar no lugar do outro e ver que a forma do outro enxergar o mundo não é igual à sua e está tudo bem, né? Está aí a beleza das diferenças. Então, se você lida com o dominante, entenda que as grosserias não é com você. É a forma dele ser, é a forma dele agir, né? E seja paciente, né? Dialogue sobre as melhorias necessárias, dialogue conversando. Olha, amor, essa forma como você fala me machuca, não é legal, não me sinto bem quando você fala dessa forma, tal. Conversando, né? Porque se você chega e diz, você só sabe gritar, você só sabe falar assim, sei o quê, não dá certo, né? Ele vai ou explodir, ou vai se recolher, vai ficar com raiva ali por dias e não vai dar certo. O relacionamento não progride. Então, é conversando realmente, né, que as coisas vão se encaixando e entrando no lugar, tá bom? E entender, gente, entender e aplicar esse conhecimento no dia a dia é primordial, né, para que você possa mudar, para que você possa melhorar o seu relacionamento conjugal, para que você possa melhorar o seu relacionamento com as pessoas do seu trabalho, para que você possa melhorar os relacionamentos com os seus filhos. Você vê como é primordial isso, né? Você dá uma voadora. Não é assim que se resolve as coisas. Violência só gera violência. Então, gente, eu estou trazendo esse conhecimento para vocês cada dia dessa semana. Hoje eu falei do dominante, amanhã eu vou estar falando do influente, né? Depois do estável e do analítico. Cada noite eu vou falar sobre cada um. E no final, na quinta-feira, eu vou estar oferecendo uma oportunidade, né? Uma oferta exclusiva para você que ficar os 4 dias aqui comigo, né? Eu vou estar abrindo inscrições para o mapeamento, né, de perfil comportamental, para que você realmente saiba quais são as suas motivações, quais são os seus comportamentos, quais são os seus perfis, né, o perfil que rege a sua vida aí, para que você tenha consciência do que precisa melhorar, para que você atinja realmente o relacionamento dos seus sonhos, o trabalho que você precisa, qual o trabalho que você se dá melhor, né? Esse autoconhecimento é primordial para que você tenha clareza sobre a sua vida, para que você saiba qual o caminho que você está trilhando
e o que você precisa melhorar para atingir os resultados que você precisa para a sua vida, tá? Então, na quinta-feira, no final dessas lives, eu vou fazer 4 lives, no final dessas lives, eu vou estar abrindo essa oportunidade única e exclusiva para vocês que ficarem aqui comigo, tá bom? No final dessas 4 lives. Então, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, gente, tire um print e me marque lá nos stories, tá? Que aí eu vou estar oferecendo dicas exclusivas também para você que me marcar lá. Eu vou tirar dúvidas exclusivas também para você. Vou ter uma conversa privada para estar orientando você melhor para você lidar aí no seu relacionamento, na sua vida como um todo, tá bom? Então, tira um print e me marque para que a gente possa estar se comunicando e para que eu possa também entender as suas dificuldades, né, mais profundas aí, tá? Porque a gente fica aqui, é muito complicada mesmo, é muito complicada, Tiada, a vida a dois. E quando a gente não tem um relacionamento sobre o outro, fica mais complicada ainda, né? Quando a gente não tem esse entendimento, a gente não conhece por que o outro se comporta daquela forma. E a gente mesmo, muitas vezes eu tiro por mim, eu não sabia porque eu tinha o comportamento que eu tinha, né? E quando a gente tem essa clareza, a gente sabe por que a gente se comporta daquela forma e o que a gente precisa fazer para melhorar, para ter um relacionamento melhor, tanto com a gente mesmo como com o outro, né? Com os nossos filhos, como um todo. Ajuda em tudo ter essa clareza, esse conhecimento. Então, no final, né, eu vou estar oferecendo essa oferta exclusiva para vocês. Então, peço que vocês me acompanhem até o final aí, que é uma grande oportunidade para você, tá? Pode realmente transformar a sua vida, como transformou a minha, né? Esse conhecimento. Então, fique aqui comigo até o final, tá bom, gente? Muito obrigada, né, por vocês estarem aqui comigo, por ter interagido. Se fizer sentido para vocês e vocês verem que essa live pode ajudar outras pessoas, clique no aviãozinho, né? Depois eu vou estar compartilhando aqui. Eu vou deixar salva, né? Até o final das lives. Eu vou deixar salva essa live, depois eu vou apagar, tá? E se fizer sentido, compartilhe com outras pessoas para que elas tenham também esse conhecimento, para que elas tenham clareza sobre a vida delas e possa realmente ter uma vida melhor, possa evoluir na vida e não ser comandada pelos outros, porque nós precisamos saber quais os nossos sonhos, quais os nossos valores, o que é que eu realmente quero para a minha vida. O que é que eu realmente me identifico trabalhar, o que é que eu realmente quero para o meu relacionamento, né? Essa clareza é muito importante que a gente tenha para que a gente realmente construa uma vida que seja nossa e não uma vida que seja comandada pelos outros, tá bom? Gente, muito obrigada mais uma vez, viu? Mais uma vez, desculpa pelo atraso, amanhã não vai acontecer, porque agora a titia já sabe como é que começa a live. Essa atualização me deixou nervosa, mas graças a Deus deu tudo certo. E, gente, Deus abençoe, viu? Vamos aí construir uma história nova, uma vida nova. Eu estou aqui para ajudar vocês realmente, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. E até amanhã. Amanhã, nesse mesmo horário, estejam aqui comigo, tá bom? Um beijo!